Ok, vamos à nossa próxima aula de hoje, aula de número 26. Eu sou o professor Welby e essa é uma aula de matemática do 6º ano. Nós vamos para a aula de número 26. O roteiro desta aula é retorno às tarefas 6 e 7, alguns elementos geométricos e suas representações. Vamos fazer o exercício 4, o teste do item 4 e algumas orientações para você fazer a tarefa 8 a 11 em casa. A primeira coisa que nós temos aqui, então, é os exercícios 6 e 7. O exercício 6 era para você pegar um transferidor e encontrar os ângulos que estão ali. Então, o ângulo 1, o ângulo 2 e o ângulo 3. Observe aqui que o ângulo é esse tamanho aqui, ou seja, posicione o transferidor aqui e encontre este ângulo. Então, contando em ângulo 1 tem 45 graus. Por que 45, professor? Porque está dividindo esse quadrado aqui, ó, como são 3 peças quadradas, está dividindo ela ao meio. O segundo ângulo é esse ângulo aqui, o ângulo 2. O ângulo 2 é o intervalo entre esse pedaço e esse pedaço, certo? Então, o ângulo 2 teve 8 graus. E por último, o terceiro. O terceiro, o ângulo 3, que é aquele pequenininho laranjado ali em cima, você tem exatamente essa diagonal, ou seja, que parte daqui até aqui, em aproximadamente 18 graus, tá? É uma medida aproximada. A questão de número 7, ele envolvia alguns traços que você tinha que fazer aqui. Então, tem letra A, letra B e letra C. Observe como ficou. Então, se você ligar o piso A até o piso B, tá certo? Com 8 graus, 10 graus ou 12 graus. Então, a letra A ficaria nessas posições, certo? Os tracejados que você ia fazer. Na letra B, ele pede para que você meça esses segmentos que você acabou de traçar aqui. Então, como são 3 pontos, o primeiro segmento tem 7,1 centímetros, o segundo 8,5, o terceiro 10,6. Então, as rampas seriam, como é 2 metros, ou seja, vale por 2 cada medida dessa, então 7,1 vezes 2, como está em centímetro aqui, nós vamos ter 14,2 metros. 8,5 vezes 2, nós vamos ter 17 metros. E 10,6 vezes 2, nós vamos ter 21,2 metros. Professor, eu vou voltar aqui para ler com você. Olha aqui, ó. No esquema elaborado pela engenharia, cada centímetro equivale a 2 metros, ok? Se cada centímetro equivale a 2 metros e na medida que nós fizemos, nós chegamos a 7,1, 8,5 e 10,6, então se eu multiplicar por 2, eu vou ter 14,2. Então, eu vou ter 14,2 metros. Eu tenho que multiplicar por 2, tá bom? Se cada centímetro vale 2 metros. Se cada centímetro valesse 1 metro, então eu teria 7,1 metros. Como cada centímetro vale 2 metros, eu tenho que multiplicar por 2, ok? Então, nossa aula vai falar sobre ângulos e estamos terminando esse módulo, módulo 8. Ângulo é uma região do plano determinada pelo encontro de duas semirretas. Então, o que são semirretas, professor? De um ponto parte uma reta para cá e outra reta para cá. Então, nós temos uma reta A e uma reta B. Possui uma origem que a gente chama de vértice, e isso nós já estudamos. Então, a palavra vértice nós já estudamos. Trata-se ainda de um dos conceitos fundamentais da matemática, e é objeto de estudo da geometria. Então, os ângulos e os vértices e os pontos das semirretas, tá? Então, forma ângulo aqui. São duas semirretas que têm um ponto comum. Ângulo também pode significar o local do gol em futebol, onde pode ver os 90 graus da trave. Então, aqui existe um ângulo reto. Quando alguém chuta e fala, foi no ângulo, é a posição mais difícil para o goleiro alcançar. É essa posição aqui, que nós chamamos de ângulo, tá certo? Então, nós temos aqui o goleiro indicando aqui essa bola vindo exatamente nesse ângulo. No ângulo, quer dizer a expressão foi na jogada certa, ou seja, no ponto mais difícil que o goleiro tem de alcançar essa bola. Os ângulos são utilizados em diversas partes. Exemplo, em medicina, aqui um técnico em enfermagem, ou alguém que
aplique uma injeção, tem diversas posições. Então, intravenosa, subvenosa, tá certo? Então, aqui tem diversas posições que a agulha pode chegar, dependendo do remédio que a pessoa vai aplicar. Tem a aplicação que tem que ser no músculo, tem a aplicação que tem que ser na derme, na epiderme, tá certo? Então, tem diversos tipos de aplicações. Outra também é a construção de uma ponte. Você pode conseguir umas posições em relação a A e B para construir uma ponte. Terceira posição é para quem está varrendo ou para quem está utilizando um escovão, tem uma certa posição que ele funciona melhor. A quarta forma também seria aqui de um avião. Então o avião está fazendo reconhecimento de uma área, então observe aqui que existem ângulos também que ele pode alcançar ou não. A medida em graus de um ângulo é o comprimento de um arco, dividido pela circunferência de um círculo, multiplicada por 360 graus. Então, nós sabemos que uma volta inteira tem 360 graus. Quando você vai utilizar o seu transferidor, como que você faz? Você posiciona aqui o ponto zero e no ponto A, e essa abertura aqui vai dar exatamente a quantidade do ângulo. Então, aqui está no ponto zero e no ponto A, ou seja, no centro aqui, essa abertura foi até 120 graus. Então, observe aqui que começa no zero e vai aumentando até chegar em 120 graus. Aqui alguns tipos de ângulos. Ângulo nulo, ou seja, zero. Aqui existe uma pequena abertura, nós chamamos de ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor do que 90. Aqui nós temos um ângulo reto, esse ângulo reto é um ângulo exatamente de 90 graus. Então, aquele ângulo do cantinho lá do gol. E aqui um ângulo obtuso, ou seja, o ângulo obtuso ele é maior do que 90 e menor do que 180. Então, exemplo, um ângulo de 120 graus que nós acabamos de ver é chamado de ângulo obtuso. Existe aqui um ângulo raso, que é um ângulo exatamente de 180 graus, chamado de meia volta. E aqui um ângulo de um giro, ou seja, um ângulo de 360 graus, tá? Completos. Aqui tem o exercício 4 de vocês. No exercício 4 nós tínhamos que responder: as retas desenhadas a seguir se cruzam no ponto F. Então nós temos que encontrar um ponto F aqui. Ok? Então a letra A era só para fazer isso, encontrar um ponto F, ou seja, o ponto onde elas se encontram. Tá? Você pode continuar a figura aqui mesmo, nela mesma. O professor colocou de lado só para ficar melhor para você visualizar. Nomeie as retas a partir dos pontos pertencentes a cada uma delas. Então, de C até F, de D até F. Ou, ao contrário, de F até C e de F até D. Tá bom? Tanto faz um ou outro. Usando a régua e um lápis vermelho, desenhe um triângulo FCD. Então, você vai ligar o C até o D. Ela vai aparecer aqui do outro lado. Existe agora um triângulo aqui. F até C, F até D, e agora de C até D, eu tenho um triângulo formado aqui. Ele pede para a gente nomear os lados do triângulo que desenhamos. Então, primeiro lado, CD, depois CF, depois FD. Ou ainda, se você escolher ao contrário, pode ser DC, subindo aqui, tá? DC, FC, FC e DF. Dá na mesma, tá bom? Tanto faz. Essa primeira parte desses três ou essa segunda parte desses três. Nomeie os lados do ângulo CFD. Então, onde está o CFD? Observe o Fzinho aqui, ó. Tá? O Fzinho tem um chapéuzinho em cima. Esse chapéuzinho significa o quê, professor? Esse circunflexo que está aqui é exatamente onde o ângulo vai ficar. Então, o ângulo, os lados do ângulo F, os lados do ângulo F é qual? É F até C e é F até D, porque o ângulo F está aqui, ó, exatamente aqui no F, na parte do triângulo aqui. Usando o transferidor, determine M de FD. Eu quero que você vá nesse vídeo e dê um like, porque isso daqui demorou bastante tempo, tá bom? E ficou ótimo, presta atenção. Não esquece do like aí no vídeo. Então o professor conseguiu colocar aqui para você o quê? Olha que interessante. Um transferidor. Muito bem. Então o professor recortou aqui um transferidor e observe como que ele aparece aqui. Tá bom? Então a primeira coisa para a gente posicionar um transferidor, nós vamos posicionar no
ponto de encontro das duas semirretas, então no ponto F. O centro do transferidor fica no ponto F. Então, observe lá. O centro do transferidor está no ponto F. A reta FD vai ficar aqui no zero. Ok? E a gente vai encontrar que ângulo que está representado aqui. Então, começando aqui, ó, é 0, 10, 20, 30, 40, 50. Não está no 50. Está antes do 45, ó, que é a metade entre 40 e 50 é aqui, ó. Então, 44 ou 43. Então, o ângulo mais próximo seria o ângulo 43. Usando transferidor, qual que é o ângulo CFD? O ângulo CFD, que é esse ângulo F aqui, ó, é exatamente o ângulo 43. Teste 4. A figura ao lado foi formada por dois quadrados sobrepostos. De maneira correta, nomear um ângulo destacado de verde. Então, o ângulo destacado de verde é esse aqui. Lembre do exercício anterior. O que o professor falou? Para você achar o ângulo, tem que olhar esse chapéuzinho aqui, esse circunflexo. Então, que ângulo que é esse daqui? Olha, professor, então eu tenho L, K, J. Vamos ver se a gente acha esse ângulo. Vamos ver aqui se nós temos algum que é parecido com isso. Será que tem algum aqui que tem L ou tem G? Será que tem algum que começa com G? Olha aqui, G, K, J. Será que tem esse? Ah, não, professor, tem GKB. Vamos ver, GKB. Não, não é esse ângulo de fora. Eu quero esse ângulo de dentro aqui. Então vamos ver outro que tem o K também no meio. LKA. Vamos ver lá? LKA. Opa, agora ele ficou por dentro. Então, ó, de L até K e de K até A. Então esse valor aqui ficou bem dentro. Ok. Acabamos de encontrar, é a letra C. E aqui algumas orientações para você fazer o exercício 8, 9 e 10. Primeira coisa, a figura mostra um pentágono que possui um lado em comum, então esse lado DE é comum para os dois. Usando o transferidor, encontre a medida aproximada dos ângulos AC e AH. Então você vai fazer o seguinte, olha, traçar uma reta de A até C e depois de A até H, ok? De A até H. E encontrar esses ângulos, ou seja, encontre a medida aproximada do ângulo cujos lados são as medidas semirretas, AC e AH. Então, quando você traçar de A até C e de A até H, vai formar aqui no meio um ângulo pequenininho. E esse ângulo pequenininho que vai formar no meio das duas retinhas aqui, das duas semirretas que você vai traçar, você vai medir ele e colocar o valor aqui, ok? Depois tem aqui, ó, desenhe uma figura acima das semirretas AF, AC, EF, BD e CF. Então, observe o que foi feito aqui já, ó. A até C, A até F, B até D, F até E e F, C. Aí, a partir daí, você vai fazer as medidas também e vai responder a letra A, B, C, D e E. Na questão 10, ela é bem simples. Ele está falando assim, ó, considere que tem um quadrado e tem um pentágono. Classifique os ângulos a seguir como agudo, reto ou obtuso. Você já aprendeu que um ângulo agudo é um ângulo menor do que 90, um ângulo reto é um ângulo exatamente de 90 e um ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90. Então, utilizando o seu transferidor, você pode medir os ângulos. Mas já olhando um dos ângulos que temos aqui, DAB. DAB. Lembrando que o circunflexo aqui em cima da letra significa o local do ângulo. Então, o ângulo que está no local A é um ângulo... Qual que é o ângulo? Isto, muito bem, é um ângulo de 90 graus esse ângulo aqui. Então, DAB aqui forma um ângulo de 90 graus. Parabéns, tá? Aí, continuando, você vai responder a número 11 lá no seu glossário. Vai colocar a letra R para representar uma reta.
um segmento de reta ou uma semi-reta. E escreva na letra A a definição de ângulo, que você já aprendeu também nessa aula. Não esqueça de fazer o TC online para aprofundar os seus estudos lá no plural. Obrigado e até uma próxima aula.